Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal, na nossa série de aulas de HTML, dando sequência ao conteúdo de formulários. Dessa vez nós vamos falar sobre os atributos, né? Mas antes, quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, a se inscrever, deixar um like nesse vídeo e nos demais vídeos da playlist. Aliás, confira todos, tá bom? Vai seguindo a sequência na ordem certa, tá bom? Ao final, acredito que você vai estar habilitado para construir um mega site utilizando a tecnologia HTML e um pouquinho de CSS que a gente já viu e vamos ver ao longo das nossas aulas até o final, tá bom? Resta pouco, falta pouco mais de 5 aulas para a gente fechar essa nossa série de aulas de HTML aqui nesse nossa série de aulas, portanto, no canal. Vamos lá, vamos seguindo, vamos falar de atributos de ação no formulário, tá bom? Bom, o atributo action define a ação a ser executada quando o formulário ele é enviado, ou seja, ele é o cara responsável para direcionar para onde você vai estar enviando o seu formulário, lá para o banco de dados, para o servidor, né? Normalmente os dados do formulário são enviados para um arquivo no servidor quando o usuário clica no botão enviar, tá bom? Então, esse action é o cara que é o responsável por fazer isso, né? No nosso exemplo aqui, os dados do formulário serão enviados para um arquivo chamado actionpage.php. Este arquivo contém um script do lado do servidor que manipula os dados do formulário, ou seja, ele tem uma ação de inserir esses dados lá no banco de dados, que é assunto para outras aulas, outros conteúdos, né, que a gente vai ter aí futuramente, tá bom? Neste momento, nós estamos apenas só exemplificando e falando para você que este formulário, que esse atributo tem essa função. Vamos descer aqui para você ver direitinho, vamos descer aqui, ó, nós temos aqui, ó, um documento HTML, e até aqui você já sabe tudo isso aqui, eu não preciso ficar mencionando. Temos um título de formulário, dando sequência à nossa série de aulas sobre formulário, né? Essa é a segunda. E aqui nós temos o nosso formulário efetivamente. E aí nós adicionamos esse atributo action aqui, ó. Ele vem na tag formulário, na tag inicial, e aí ele vai informar o arquivo. Olha aí, esse arquivo aqui está numa pasta, observe. Arquivo action.php. Esse é o nome do arquivo, né? Então, isso quer dizer que esses dados deste formulário, ao ser enviado, essas informações serão enviadas para este arquivo registrado lá no banco de dados, tá bom? Então, é para esse arquivo, é a página que vai receber os dados desse formulário, tá bom? O formulário, ele ficará mais ou menos assim, a gente já viu mais ou menos, né? Esse é o formulário que ali nós temos. E aqui, ao clicar, ele será enviado, então, os dados para essa página, tá bom? Lá do PHP. Não é o caso para agora, nós não vamos falar desse conteúdo, não vamos ter aula de PHP agora, mas a ideia é você que, para enviar, você tem que ter esse atributo e ir informando aí a página para onde será direcionado o conteúdo, tá bem? Vamos seguindo, falando aqui de mais atributos de formulário, nós temos ainda o atributo de alvo. O que é o atributo de alvo? O que seria? O atributo target, que ele especifica onde exibe a resposta recebida após o envio do formulário. O atributo target, ele pode ter um dos seguintes valores. Padrão, né? Que é o padrão automático lá ao enviar, foi o self, que significa que a resposta será aberta na janela atual, que é o padrão no caso, né? Exemplo, aqui nesse nosso exemplo aqui, ó, o resultado enviado será aberto em uma nova guia do navegador. Então, você vai enviar aqui, ó, enviando, né? Imaginemos que lá estivesse, lá, aí quando você adiciona aqui, ó, form, action, e aí tem o nome da página, e aí vem o atributo target. O que acontece? Blank. Esse blank, ele faz com que o arquivo que foi enviado, os dados que foram enviados, ele abriria no navegador, numa aba, né? Considerando que o arquivo estivesse aqui, ele abriria uma aba com os dados que foi enviado pelo formulário, tá bom? O atributo do método. O que é isso? O atributo method é um método, ó, esse atributo aqui, ele especifica o tipo de método HTTP a ser usado ao envio do dado no formulário, tá bom? Os dados do formulário podem ser enviados como variáveis, tá bom? E aí os métodos são get, né, que é como uma pós-transmissão, ou o método post. São dois tipos de métodos utilizados, tá bom?
Por padrão, geralmente, se você não especificar, ele vai enviar através do formulário com os dados a partir do GET, tá bom? Aí se você não especificar que quer enviar com POST ou com GET, ele automaticamente, eles já vão enviar padronizadamente aqui, ó. Eles vão usar como um método padrão. Vai ser enviado tudo como GET. Mas aí você pode determinar qual é o método que você envia. É importante falar desses métodos? Agora não, tá bom? Para a nossa aula não é relevante, mas é importante se entender, portanto, que temos lá os métodos GET e o método POST, no caso, né? Aqui nós temos o exemplo do formulário, que utilizando os atributos, né? Observe, aqui nós temos o formulário carregando, nós temos esse formulário, ele será enviado para a página, essa página action.underline page.php. Ela vai abrir em uma aba, numa próxima aba, né? E o método que será enviado é o método get, tá bom? Então, é a forma, é o meio de enviar as informações, tá bom? Vamos seguindo, continuamos aqui, esse aí seria o formulário, então ele seria enviado utilizando o método get aqui. Dando sequência aos conteúdos, né, de atributos de formulário, nós temos ainda esse atributo de preenchimento automático, que é o autocomplete, tá bom? Ele especifica o formulário, deve ter o preenchimento automático ativo ou desativo. E aí você vai determinar lá, quando o preenchimento automático está ativo, o navegador preenche automaticamente o valor com base nas informações que tem. Imagine que você tem lá vai estar lá você costuma entrar com e-mails, né? Quando você entra no e-mail, às vezes quando você inicia, já meio que já tem uma autocomplementação de alguns endereços de e-mail, aí você já vai, é essa função que é responsável por isso, tá bom? Às vezes você preencheu um formulário antes, e aí já tem alguns dados de que foram preenchidos antes ali, né? Telefone, nomes mesmo, enfim, se entrou, preencheu algum cadastro ali, quando for iniciar o cadastro, na hora que você iniciar a primeira letra, já vai meio que completando, aparecendo as alternativas que já foram tentadas preencher ali. Então, ele autocompleta. Se você já teve aquele nome já, o nome em questão já cadastrado uma vez, quando você iniciar as iniciais do nome lá, ele vai aparecer lá a opção e vocês podem selecionar e automaticamente ele já preenche aquele campo, tá bom? Essa é a função desse atributo e aí você vai colocá-lo também no seu formulário, né? O atributo preenche automaticamente o formulário, né? Como eu acabei de redimensionar. Ele aqui, ó, você vai colocar a opção on, né? No caso aqui, ó, no formulário, a ação do formulário, a página em questão que ele vai ser enviada, e aqui o autocomplete, você vai deixar essa opção on. Quando você deixa essa opção on, ele vai estar ativado a função de preencher automaticamente. Se você deixar off, ele não vai ter, ou não colocando nada aí também, ele não vai haver essa habilitação, tá bom? Então, se você deixar autocomplete on, ele vai ter essa habilitação e, portanto, do autocomplementação aí dos dados a ser preenchido no formulário, tá bom? Aqui alguns atributos você viu nesse vídeo. No próximo vídeo vamos continuar trazendo mais atributos, mais recursos de formulários, mais tags importantes de formulários como rádio, select, enfim, uma série de atributos importantes que você vai fazer aí no seu formulário para que seu formulário fique top, tá bom? Deixe um like nesse vídeo, ative as notificações, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e dê essa força aqui para mim, tá bom? Valeu, até a próxima!